7, no verso de número 21. Mateus, capítulo 7, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21, a gente vai ler até o verso 29. Se encontrou aí, diga amém. Mateus, capítulo 7, verso de número 21. Amém? Amém. Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Vamos orar mais uma vez? Então nós oramos a Ti pedindo que a Tua palavra ocupe, ó Deus, o posto principal nesse encontro, nessa reunião. Oramos, ó Pai, para que a Tua palavra de fato seja explicada, explanada e proclamada aqui nesse local, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos use, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, perdoando, ó Deus, os nossos pecados, ó Deus, as nossas falhas, guardando-nos em nossas vidas, ó Deus, que essa palavra nos prepare para a celebração da ceia, prepare o nosso coração. Oramos a Ti, Pai, porque dependemos, porque precisamos do Senhor. Nós estamos aqui numa situação de total dependência do Senhor, ó Pai. Fala conosco nessa noite, esse é o nosso desejo, por isso estamos aqui. Obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém, queridos. Esse é um trecho conhecido, muita gente conhece essa parábola dos construtores, né, lá do Evangelho de Lucas, mas essa parábola está encaixada no Sermão do Monte, e aqui é o final do Sermão do Monte, o final das últimas palavras de Cristo no Sermão do Monte, lá desde o capítulo 5, ele vem trazendo esse discurso, né? Interessante que, antes de celebrarmos a ceia, nessa noite, que essa palavra assim, nos direcione, né? Prepare o nosso coração. A gente sempre olha ao nosso redor e muitas vezes procura alguma coisa que faça a nossa vida ser relevante. A gente tem olhado, né, para acontecimentos na vida de Jesus nessa série, né, para algumas histórias, para algumas palavras, para alguns acontecimentos da vida de Jesus, e tem procurado extrair alguns princípios relevantes para a nossa vida. E a gente tem visto que a maneira pela qual eu e você podemos ter alguma vida relevante é olhando diretamente para Cristo em tempos tão difíceis dos quais nós vivemos atualmente. Se você olha à volta, o que parece para nós, né, não é que o bem está avançando, o que parece é que o mal está avançando. E nós estamos ficando para trás e o bem está perdendo. Mas ao mesmo tempo eu quero convidar você a olhar para as verdades de Jesus, para que eu e você tenhamos certeza do caminho que devemos andar. E nós aprendemos muito desse sermão. É impressionante como o Sermão do Monte tem mensagens muito valorosas para a nossa vida, que nós podemos extrair, e vemos em todo o sermão e também na experiência da vida de Cristo nos Evangelhos. A gente vê Jesus convidando os seus discípulos para uma experiência de vida, uma experiência nova, não simplesmente uma experiência religiosa, mas uma experiência que faça sentido. E eu olho para essas palavras e vejo Jesus desconstruindo até algumas coisas que nós pensávamos que eram boas, que eram relevantes, algumas coisas que a gente achava que era sinônimo de felicidade, quando na verdade a gente olha para as palavras de Cristo de maneira geral, a gente percebe que somente nele, somente se enxergando nele, nós teremos vida relevante. E veja, esse texto que nós lemos,
Jesus conclui aqui com um exemplo que é familiar, né? Tanto naquela época quanto também para nós hoje, sobre dois construtores. E Jesus, no final desse sermão, nas palavras finais do Sermão do Monte, Jesus não está mais acrescentando coisas novas. Jesus está tentando firmar para os seus ouvintes. Imagina que é uma multidão ouvindo, está tentando firmar para os seus ouvintes tudo aquilo que ele já falou, consolidar. É preciso que você se lembre que o Sermão do Monte marca o início do ministério de Jesus, como propriamente o seu primeiro discurso público. Então são palavras que de fato direcionam, palavras que de fato mudam a direção daqueles que procuravam seguir a Jesus. Se você olha para o Sermão do Monte de maneira íntegra, né, como um todo, se você olha para as palavras de Jesus também relatadas nos Evangelhos, você vai perceber que Jesus não estava disposto a mudar uma parte da vida dos seus discípulos. Jesus não estava disposto a alterar algumas questões na vida dos discípulos e ajustá-los para uma imagem perfeita. Jesus estava, sim, tentando mudar todas as bases da vida dos seus discípulos. E essa confusão que muitas vezes a gente faz, que a gente tenta aos domingos entregar uma parte da nossa vida para Cristo, a gente tenta entregar uma parte de quem nós somos para Cristo. Então a gente entrega talvez uma boa música, uma boa atenção à mensagem, uma boa oferta, a gente acredita que isso tudo resolveu o que significa, o que chama a vida cristã. Esse texto que nós lemos, além de ser muito conhecido, ele desvenda também alguns ensinamentos para nós que eu e você precisamos considerar. Nós não podemos considerar, como temos feito aqui domingo após domingo, estudando e olhando, nos debruçando nas palavras de Jesus, nós não podemos sequer considerar as palavras de Jesus sem ao menos saber quais são as bases da nossa vida, o que divide a nossa vida, o que de fato está apoiado a nossa vida, a nossa existência, quais são os princípios e valores que as nossas vidas estão se apoiando. Porque assim como essas duas construções, é certo que você sabe disso, que nós vamos passar por muitas coisas, por muitas dificuldades, por alegrias e por tristezas. Vamos sofrer a ação do tempo, assim como uma casa precisa resistir à ação do tempo. Mas o que vai diferenciar não são as coisas que acontecem. Perceba isso. Muitas vezes a gente se acha injustiçado porque algumas coisas acontecem com a gente e não acontecem com outras pessoas, ou vice-versa. Ou a gente acredita que algo deveria ter acontecido quando não aconteceu. O que vai fazer uma grande diferença na vida do cristão não é exatamente o que acontece com ele, mas onde ele está com as suas bases firmadas. Porque um momento de muita alegria, um momento de muito prazer na vida de quem tem as suas bases fora de Cristo pode ser uma grande perdição. E um momento de tristeza na vida de quem tem as suas bases firmadas em Cristo pode ser um dos grandes momentos que você vai se aproximar de Deus. Então, às vezes não está exatamente no que acontece, mas onde estão firmados os nossos fundamentos. Em todo o Sermão do Monte, Jesus trata sobre coisas atuais, coisas pertinentes à vida dos seus ouvintes, pertinentes à vida dos seus discípulos, e agora me parece que Jesus não está mais olhando para trás no final desse sermão, no final desse texto. Parece que Jesus não está mais acrescentando novos ensinamentos. Na verdade, parece para mim o que Jesus está fazendo, deixando um discurso para o futuro. Parece que Jesus está deixando um discurso para frente. Porque quando ele fala dos fundamentos de uma casa, quando ele fala dos fundamentos da nossa vida, Jesus está dizendo mais sobre novos ensinamentos, Jesus está dizendo menos sobre novos fundamentos e mais sobre continuidade, sobre estabilidade para o futuro. Portanto, você pode olhar os acontecimentos da sua vida, você vai poder perceber onde estão os seus fundamentos, de que maneira você responde às adversidades e às grandes bênçãos que Deus tem colocado na sua vida, de que maneira você corresponde. Quais são as bases que nos trazem aqui nessa noite a celebrar mais uma ceia, a primeira desse ano. Então Jesus não está acrescentando mais instruções, mas ele quer assegurar que os seus discípulos, os seus ouvintes, os seus seguidores
tenham uma reação adequada sobre todas as instruções que Jesus tem dado. Por isso que invariavelmente, quando a gente analisa um sermão de Cristo, quando a gente analisa uma mensagem de Cristo, quando a gente analisa as palavras de Cristo, geralmente trata-se de um confronto. Você pode, tem vários tipos de sermão. Você pode fazer um sermão com perguntas, você pode fazer um sermão temático, você pode fazer um sermão expositivo da Bíblia, você pode fazer um sermão fazendo dinâmicas, fazendo qualquer coisa. Mas se você analisar, e que geralmente as palavras de Jesus se tratam de um confronto, Jesus faz indagações, e Ele nos leva a esse confronto, colocando sempre diante de nós a radical escolha da obediência ou da desobediência. No final, geralmente nos ensinos de Jesus, você tem os dois caminhos, o caminho da obediência e o caminho da desobediência, e Cristo nos convoca a esse compromisso incondicional da nossa mente, da nossa vontade e também dos seus ensinamentos. E, portanto, nesse texto nós vemos duas alternativas que são inaceitáveis. E se você se encontra numa dessas duas alternativas, para Cristo são alternativas inaceitáveis na vida daquele que deseja ser seguidor de Cristo, discípulo do Senhor. E as duas alternativas inaceitáveis que Cristo nos adverte estão elencadas nesse texto. E a primeira é a profissão de fé meramente verbal, ou seja, uma confissão de fé que se estabelece apenas no campo das palavras. Ela não invade outros campos da nossa vida, ela não interage com as nossas atitudes, ela não interage com quem nós somos, ela não interage com a maneira que eu trato o camarada que trabalha na padaria, com a pessoa que trabalha dentro do elevador. Uma profissão de fé meramente verbal para Cristo é inaceitável. E a segunda alternativa que para Cristo é inaceitável é um conhecimento cristão meramente intelectual. No primeiro caso, a gente tem uma confissão de fé que atua no campo das palavras, e no segundo caso, a gente tem uma confissão de fé que atua apenas no campo dos pensamentos, no campo da nossa mente. Nem uma profissão de fé meramente verbal, meramente de palavra, nem tampouco aquela confissão da mente. Não, eu creio, eu sei que é isso, certo? É isso que eu tenho que fazer, eu sei, você está certo. Você agora tocou num ponto que está certo. Aí saiu dali, isso fica só no campo dos pensamentos. O que Jesus quer nos dizer é que nenhuma dessas duas alternativas pode substituir a via aceitável, que é a via da obediência. Na verdade, tanto uma confissão de fé, uma profissão de fé meramente verbal, quanto um conhecimento acerca de Cristo meramente intelectual, eles na verdade se traduzem num disfarce da nossa desobediência, que enganam as pessoas à nossa volta e muitas vezes têm o poder de nos enganar, que para mim é o pior dos enganos, porque quando você tenta enganar alguém, é um pecado, é um problema, é prejudicial, mas pelo menos acredito eu que você está consciente da verdade. O problema do auto-engano é que você perde a consciência da realidade, você começa a acreditar na sua mentira. Então, para Cristo, nenhum dos dois pode substituir a via aceitável, que é a via da obediência, quando na verdade esses dois são um disfarce da desobediência. Jesus nesse texto enfatiza até um pouco de solenidade, que o nosso destino, que é uma conquista de Cristo, mas ele passará pela nossa total obediência. Não que o que fazemos determinará o nosso futuro, mas aquilo que fazemos constatará
se teremos um futuro eterno ou não com Cristo. E no discurso de Jesus, talvez você tenha o desejo de ficar neutro, de nem concordar com as palavras, não dizer nada, mas também não quero pensar sobre isso agora, isso não é uma coisa para hoje. O discurso de Cristo é impossível ficar neutro. Você não pode ficar neutro. Você tomando uma decisão errada, você tomou uma decisão errada, mas se você diz que não vai tomar nenhuma decisão, você já assumiu um lado. Veja a maneira que Jesus decide terminar o Sermão do Monte. Volte comigo no verso 21, por favor, Mateus capítulo 7. Interessante que se você, antes da gente ler, imagina, Jesus está falando sobre a vida dos discípulos, Jesus está falando sobre coisas inerentes à vida, Jesus está falando do Sermão do Monte, sobre coisas que ele espera que sejam diferentes na vida dos seus seguidores. E provavelmente já teria muita gente animada aqui, aplaudindo. E Jesus termina o discípulo dizendo: olha, agora eu quero dizer uma verdade para vocês. Diante de tudo que vocês ouviram até aqui, talvez vocês estavam até um pouco animados, ou talvez você ficou preocupado com o número de coisas que você ouviu. Eu quero dizer a vocês, e então ele vem no verso 21, ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Provavelmente muita gente deve ter aplaudido e gritado o seu nome: Senhor, Ele é o meu Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, ou seja, no dia final: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres, fizemos tantas coisas boas, fizemos tanta coisa em prol do próximo, fizemos tantas coisas que eu tenho certeza que o Senhor se alegra. Mas verso 23 ele diz: então lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Aqui Jesus nos alerta sobre o perigo, o primeiro perigo que nós falamos, de uma fé simplesmente verbal. Atente que Jesus está falando das pessoas que estão confiantes no seu credo, estão confiantes naquilo que elas dizem a respeito de Cristo, elas estão confiantes naquilo que elas dizem que fazem em nome de Cristo. E Jesus está dizendo que o nosso destino final não será decidido pelo que nós dizemos hoje. O nosso destino final não será decidido pelo que eu e você vamos dizer no último dia. Jesus está dizendo que aqueles que o ouvem, aqueles que ouvem as suas palavras, aqueles que procuram uma vida feliz, aqueles que procuram uma vida relevante, vão encontrar a felicidade quando colocarem a sua confissão verbal em prática. É evidente que a confissão verbal é necessária, ela não pode nos estacionar. Uma fé relevante, essa é a pergunta. Quando a nossa fé então é relevante, é fato que a resposta para essa pergunta é quando a nossa fé é acompanhada de obediência. Uma verdadeira profissão de fé em Jesus como Senhor, confirmada com a nossa própria vida, também sabemos que isso é impossível sem a atuação do Espírito Santo. Isso não acontece simplesmente porque eu e você queremos, porque temos boa vontade, porque temos desejo de agradar a Cristo somente. Sabemos que as nossas atuações, por mais justas possíveis, estão corrompidas. Necessitamos da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. No entanto, Jesus está dizendo que uma confissão de fé que é só verbalizada, que para no campo das palavras, é uma confissão de fé inaceitável. No contexto judaico, quando você chamava alguém de Senhor, o significado era muito maior do que nós acreditamos hoje. Num sem número de rabinos, quando algum rabino era o seu Senhor, você estava simplesmente dizendo que você concordava com as palavras dele, que você seguia os seus ensinamentos, que você estava à disposição para servir aquele mestre. Portanto, a nossa afirmação de chamar Cristo como Senhor identifica-nos com Ele.
e com as suas palavras. Identifica que nós o servimos, identifica que nós somos inteiramente dele, identifica que as nossas atuações, que as nossas palavras, que aquilo que nós pensamos sobre a nossa vida, passam pelo nosso mestre. Se essa não é a nossa realidade, talvez a nossa confissão de fé seja apenas verbal. Você bem sabe que nós estamos cansados de discursos vazios, não é verdade? É difícil hoje acreditar em discursos. É difícil acreditar naqueles que tomam posse de um cargo público e dizem que vão fazer isso ou aquilo. O ano começou e daqui a pouco a gente vai ver o show de comédia que são as propagandas eleitorais. O discurso de alguns não muda. Eles dizem que vão fazer o quê? Pela saúde, pela educação e pela segurança. Quantos anos a gente ouve isso? A gente ouve discursos da nossa vida inteira. E os discursos vazios nos cansam. Porque são discursos vazios. Não são carregados de atitudes práticas. Pense se esse não é o nosso caso. Acerca de Cristo, Jesus toca num ponto um pouco mais preocupante. Ele não para numa confissão de fé simplesmente verbal. Ele diz que alguns dirão: profetizamos em seu nome. Olha, nós até expulsamos demônios. Nós realizamos milagres. E Jesus diz que não vai falar com meias palavras. Ele diz: eu vou dizer claramente, nunca os conheci. Jesus não está dizendo que essas coisas não são importantes. Jesus não está diminuindo a importância de profetizar em seu nome, da realização dos milagres que ainda acontecem hoje, da expulsão de demônios. Jesus não está dizendo que essas coisas não têm importância. Não é isso que ele quer dizer. Jesus está querendo dizer para uma classe religiosa, Jesus quer dizer para nós hoje que a nossa atividade religiosa não contará se nós não cumprirmos a sua palavra. Você pode ser muito atuante, você pode ser uma pessoa muito disposta, muito disponível, mas isso não vai dar ponto na média no final. Não tem isso, gente, quando, se você ainda é aluno, a professora pede para fazer qualquer coisa, vale quanto? A nossa ideia aqui é sempre trocar. Quanto isso vale? Quanto vai me ajudar no final? Isso não vai contar pontos. Então veja, Jesus está dizendo que a atividade religiosa não tem importância. É evidente que tem. É evidente que tem o seu devido lugar. Mas não contará no dia final se nós não cumprirmos a sua palavra. Sabe o que Jesus está querendo dizer, meus irmãos? Que antes de trabalharmos para Jesus, nós precisamos conhecer a Cristo. Antes de trabalharmos para Jesus, devemos seguir a Jesus. E isso implica em se submeter aos seus ensinamentos. Será que você é capaz de responder essas perguntas? De saber onde está a sua realização, a sua felicidade? E entender que a nossa realização, a nossa satisfação, a nossa felicidade, será que você já pode entender que ser bem sucedido não está ligado às coisas que você acredita? Que ser bem sucedido não está ligado a poder fazer o que deseja, a comprar o que se imagina, viajar para onde se quer? Será que você já conseguiu entender que ser bem sucedido está diretamente ligado ao fato de seguirmos e cumprirmos as palavras de Cristo? Porque se nós não cumprirmos as suas palavras, de nada servirá a nossa atividade religiosa, o nosso ou o seu ministério. De nada servirá qualquer outra coisa, não terá valor nenhum.
que Jesus quer nos confirmar é que ninguém o seguirá apenas com as suas palavras. Ninguém o seguirá com a sua aparência religiosa. Só seguiremos de fato a Cristo, só encontraremos uma vida relevante de fato em Cristo, quando houver um encontro entre aquilo que nós cremos e o que de fato vivemos. Portanto, Jesus aqui rejeita aqueles cuja confissão de fé, cuja profissão de fé é meramente verbal e não de vida. Se você olha para essa parábola dos construtores em Lucas, você vai ver que Lucas dá uma declaração ainda mais forte para as palavras finais de Cristo. Ele diz: por que chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Essa é uma pergunta que deveria ser óbvia. Por que chamamos Cristo de Senhor, se as suas palavras não são um imperativo para nós? Não faz sentido. Não faz sentido. Não tenha dúvida, meus irmãos, que Jesus está aqui pedindo evidências da nossa sinceridade, evidências da sinceridade da nossa fé, que se traduzem na nossa obediência. E se você pode perceber esse texto, Jesus não está dizendo o que vamos alcançar com a obediência. Jesus está dizendo que aqueles que foram alcançados, o resultado que é esperado na sua vida é a obediência. Não a obediência como um degrau para se chegar a algum lugar, mas a obediência como um produto do que Cristo fez no nosso coração. Certo? Veja o verso 24, Jesus aponta o segundo perigo. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. O perigo que Cristo nos aponta agora é o perigo de um conhecimento meramente intelectual. Esse é o erro que qualquer um de nós pode cair, tanto quanto o primeiro, evidentemente. Mas esse segundo erro, ele pode acontecer todo domingo. Quando a gente vem aqui, senta, ouve, até concorda, até acha que aprendeu. E quando a última palavra é dada no culto, tudo é perdido. Podemos assemelhar isso também à parábola das sementes, né, do semeador que saiu a semear, das sementes que não germinam, das sementes que não crescem. O perigo de um conhecimento meramente intelectual. Porque veja, isso poderia estar acontecendo lá, naquele momento, após aquelas pessoas ouvirem um rico sermão, extenso. Jesus está querendo dizer: olha, não basta ouvir o que vocês ouviram aqui hoje. Não basta apenas vocês serem bem informados, e tem muita gente bem informada dentro da igreja. Tem muita gente que lê bastante, muita gente que aprende, que se dedica, que estuda. Mas em nenhum momento isso gerou proximidade de Cristo. Em nenhum momento isso nutriu o seu coração com mais amor pelas pessoas que estão à sua volta. Portanto, Jesus está dizendo que não basta saber as suas palavras, não basta ser bem informado. Precisamos colocar em prática o sermão que vocês acabaram de ouvir. Jesus estava dizendo para aqueles homens, para aquelas mulheres. Então, no parágrafo anterior, perceba, o contraste que Jesus estava colocando era entre o dizer e o fazer ou não fazer. Ou seja, dizer uma coisa e fazer outra. Agora o contraste é ouvir e não fazer.
E Jesus ilustra esse contraste entre seus ouvintes. Certamente Jesus sabia que haviam várias classes dos seus ouvintes, de gente que ouviria e não fazia, de gente que até concordaria com as suas palavras, mas não faria absolutamente nenhuma mudança na sua vida. E de fato ali os seus discípulos também estavam reunidos. E Jesus ilustra a qualidade dos seus ouvintes. Jesus ilustra o seu ouvinte obediente e o ouvinte desobediente com essa famosa parábola, a parábola dos dois construtores. Eu gosto mais desse texto aqui em Mateus, porque ela é mais situada do que em Lucas. Os dois são, evidente, a mesma coisa, mas essa aqui parece também estar mais situada. Então ele fala de um homem sábio, a parábola que conhecemos, um homem que cavou e construiu sua casa sobre a rocha, e fala de um homem que é considerado tolo, que não quis se aborrecer com alicerces, a fazer obra, um troço muito chato, muito demorado, e ia ficar muito caro esse negócio de encontrar a rocha, vamos fazer sobre areia mesmo, e vamos edificar, e vamos começar. A nossa casa está pronta, olha que coisa bonita, está tudo certo. Vamos, e fila anda, vamos para outra casa. Então o teu camarada que se preocupou, construiu sua casa sobre a rocha, e um outro que não quis se aborrecer com nada e se contentou com a casa sobre a areia. Então a parábola conta que os dois prosseguiram com sua construção, de primeiro momento com as duas casas terminadas, com as duas casas concluídas, não se via nenhuma diferença, não é verdade? Não tinha diferença nenhuma. Não se via qualquer diferença entre as duas casas, estavam lá duas casas estruturadas, todo mundo feliz, Deve ter feito o primeiro Natal lá, não sei se deu tempo, depois do Natal que começam as chuvas, Então, fazendo uma associação aqui, que não tem nada a ver com o texto, mas de repente ajuda na ilustração da sua mente, Você que é um querido, está aí sorrindo agora, quero te agradecer por isso. Não havia nenhuma diferença, as casas estavam lá iguais, funcionando, todo mundo passava lá, e tudo resolvido, mas havia uma diferença interna, que é evidente, ninguém poderia ver, são diferenças que ninguém pode enxergar, e às vezes a gente fica muito preocupado porque as pessoas se preocupam porque parece que você está sendo fiel e não está adiantando nada. Você tem essa sensação? Não estou respondendo, tá? Se de repente você tem. Está lá no Salmo 37, você não se indignar com os malfeitores que prosperam no seu caminho. Parece que vou ser sincero, vocês vontade de sair chutando balde. Você sente isso? Eu preciso responder também. Onde no coração, na alma, essa alma querida e aquecida, com esse maravilhoso clima que estamos vivendo nos últimos dias. É uma bênção, Graças a Deus por tudo. Só reclama do calor, reclama da chuva, reclama de tudo, só tudo reclama, Então não está satisfeito com nada. Aí está nublado, dá uma impressão esse tempo, está nublado, não está nem sol, não está chovendo, a pessoa está também insatisfeita. Isso se chama o coração do homem, sempre insatisfeito. E parece que para a gente às vezes não está fazendo diferença nenhuma. Diferença nenhuma entre a vida do cristão e a vida do ímpio. Entanto, o Salmo 37 também conclui dizendo que o caminho dos justos Deus conhece e eles continuarão, mas diz que dentro de pouco tempo a caminhada, a trajetória do ímpio vai sumir como uma folha, onde o vento leva para qualquer lugar. Quando olhamos para essa parábola dos construtores, de primeiro momento parece não haver nenhuma diferença. E é por isso que eu disse no início que a questão não é exatamente o que acontece com você. A questão não é exatamente o que anda acontecendo na sua vida. A questão é onde você está fundamentado. Quais são os princípios que regem você. E voltando ao que falei, uma grande alegria, uma grande bênção pode ser uma tragédia na vida de quem não está fundamentado em Cristo. De outra maneira, uma grande tristeza, um grande momento de adversidade pode ser o momento que mais vai te aproximar de Cristo. E o que acontece com esses dois construtores? Depois de uma tempestade, depois de um acontecimento da vida, depois de uma tempestade, se desencadeou sobre as duas casas,
com a mesma ferocidade. E a receita aqui na parábola está pronta, né? Chuva no telhado, né? Estamos aí. Isso aí não aconteceu. A gente fez exatamente para exemplificar o que a gente ia falar hoje. Não aconteceu nada. Isso na vida toda. Chuva no telhado. A parábola diz que transbordaram os rios, ou seja, rios alicerces. Grande vento. Vento nas paredes. A receita estava completa. E ali, numa grande dificuldade, foi revelada a diferença fundamental, que se tornou uma diferença fatal. A casa edificada sobre a rocha resistiu à tormenta, enquanto que a casa sobre a areia ficou ali de maneira irreparavelmente arruinada. Veja, é difícil você não consegue diferenciar os cristãos verdadeiros ou quem só frequenta a igreja. Você não consegue ver diferença entre as pessoas, nem você deve ficar procurando isso. Mas na reunião, ali como todo mundo estava ouvindo o Sermão do Monte, quando a igreja se reúne, o que parece é que está todo mundo edificando uma vida cristã. E eu quero que você perceba que Jesus não está fazendo uma comparação entre não cristãos aqui. Jesus não está comparando com quem não fez nenhuma declaração de fé na sua vida. Pelo contrário, é comum a esses dois edificadores, é comum a esses dois construtores aqui, se você percebeu, o começo deles é o mesmo. Ouvem as minhas palavras. Os dois ouvem as minhas palavras segundo Cristo. Ou seja, esses dois construtores são membros da comunidade cristã visível, da igreja visível. Então, presume-se que são pessoas que ouvem as palavras de Cristo. Jesus diz isso no texto. A gente que está lendo a Bíblia, a gente que está indo à igreja, está ouvindo sermão, está ouvindo Damares, sei lá, está cantando louvor, está sabor de mel, está com tudo. Está lá, ele está no meio da religião. Canta, sabe, roça, ergue as mãos, está ali, está ouvindo. Sabe-se lá como, sabe-se lá quem, sabe-se lá por quê também. Membros da comunidade cristã visível. Gente que está envolvido. Está na comunidade, está envolvido. E Jesus está no final do seu sermão. Das coisas importantes que Jesus poderia dizer. Jesus poderia agradecer a atenção. Jesus poderia sair de fininho. Jesus poderia falar tantas coisas, mas o que ele disse foi essa. Ele soltou essa parábola. E a verdadeira pergunta não é se eles estão ouvindo os ensinamentos de Cristo. Os dois ouviram. A pergunta a ser feita nessa noite não é exatamente se você ouve, não é se você respeita as palavras de Cristo, não é se você confia ou acredita ou concorda com as palavras de Cristo. A pergunta de Cristo é se fazem o que ouvem, se de fato vivem aquilo que concordam. E por vezes é uma tempestade que vai revelar a verdade da nossa vida cristã. Por vezes é uma tempestade que vai revelar a nossa continuidade ou não na comunidade cristã, na comunidade visível. Quero assistir com você o dia que nós celebramos a ceia, é um tempo de fazermos diagnósticos, é um tempo de olharmos para tudo que temos ouvido. A verdade sobre a qual Jesus está apoiando o final do seu sermão, a verdade sobre a qual Jesus está insistindo nesses dois parágrafos finais, é que nem o conhecimento intelectual dele, nem propriamente uma confissão de fé verbal, veja, embora ambos sejam essenciais, embora ambos sejam necessários,
um conhecimento intelectual, servo de Cristo, uma confissão de fé verbal. Mas Jesus está dizendo que um conhecimento verbal, um conhecimento intelectual, uma confissão verbal não pode substituir a obediência. Então a pergunta não é se você concorda com o que você ouve. A pergunta não é se você tem coisas bonitas, se você tem coisas polidas, se você tem coisas entusiásticas, se você tem coisas ortodoxas a falar sobre Jesus. A pergunta não é se você anda ouvindo sempre, se você prestou atenção no que ouviu hoje durante o domingo, não é se você tem um bom estudo teológico durante a semana na sua vida, nem simplesmente a pergunta é se você tem alguma prática religiosa. Veja, embora todas essas coisas sejam essenciais à vida cristã, necessárias, a pergunta não é também sobre quantos versículos você memorizou na sua cabeça. Veja, não é isso que Jesus está perguntando, não é isso que Jesus quer saber. Jesus quer saber se nós fazemos o que dizemos ou se nós fazemos o que sabemos. Se nós praticamos o que ouvimos. O que Jesus quer saber é se o senhorio dele, se de fato ele é o Senhor da sua vida. Se o senhorio dele é uma realidade quando você pratica a sua vida. Se o senhorio dele é uma realidade na sua vida íntima, na sua vida pessoal. Se quando ninguém está olhando você, você de fato é um servo do seu Senhor. Essa é a questão. Igual todas as outras coisas são importantes. Cabe frisar que sabemos que a salvação é somente pela graça de Deus, mediante a fé, não por obras, porque não somos nós os nossos salvadores. Porém, veja, o que Jesus está destacando aqui é que aqueles que verdadeiramente ouviram o Evangelho, aqueles que verdadeiramente compreenderam o Evangelho no seu coração, aqueles que verdadeiramente confirmaram a fé em Cristo, no seu Senhor, no seu coração, sempre hão de obedecê-lo, a despeito do que anda acontecendo ao seu redor. Esses sempre vão expressar sua fé através das suas obras. Essa é a questão. Porque você passa o dia inteiro com você mesmo. Você vive a vida por você. Você conhece a sua vida. Você sabe os seus pontos fortes. Você sabe os seus pontos fracos. Você sabe o que anda rodeando a sua mente. Você sabe o que anda permeando o seu coração. Você sabe quais são os perigos que estão muito próximos de você. E a pergunta é: se a sua vida demonstrará ou vem demonstrando em quem você de fato crê. Porque se a sua vida é marcada pelos seus prazeres, são a eles que você serve. Os apóstolos de Jesus falaram sobre isso nas suas cartas. Se você pode ir na primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 6, apenas um versículo, ele diz: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João capítulo 1, verso 6. Na primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 4, ele diz: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Tiago também nos orienta para os perigos de uma fé meramente de conhecimento, de uma fé meramente verbal. Tiago nos orienta que nós devemos ter uma fé que se traduza em transformações, em mudanças, que se traduza em boas obras. Veja, Tiago fala sobre sermos ouvintes e praticantes, e não somente ouvintes. De que maneira podemos aplicar esse ensinamento a nós mesmos? Sabe, irmãos, que a Bíblia é um livro um tanto quanto perigoso para se ler. Há orações que são perigosas para se fazer. E a igreja também é uma comunidade perigosa para você se juntar.
Porque na leitura da Bíblia, nós ouvimos as palavras de Cristo, e geralmente elas nos confrontam. Ninguém procura ser só um confronto. Quando nós nos filiamos à igreja, quando nós nos juntamos à igreja de Cristo, nós dizemos aqui com a nossa força que nós cremos em Cristo. E como resultado, nós pertencemos a um grupo descrito por Jesus como aqueles que ouvem os seus ensinamentos, obedecem aos seus ensinamentos e o chamam de Senhor. É de fato uma comunidade perigosa, porque a nossa filiação a Cristo nos traz benefícios, mas também nos traz uma séria responsabilidade. A responsabilidade que eu e você temos que garantir que aquilo que sabemos, aquilo que dizemos acerca de Cristo, se de fato está sendo traduzido naquilo que nós fazemos. Porque você pode cair nesse mesmo erro. Ter uma confissão de fé verbal ou um conhecimento cristão simplesmente intelectual. E veja, Jesus termina esse sermão com uma nota um tanto radical. Jesus não coloca diante dos seus discípulos uma lista de regras éticas fáceis de obedecer. Mas Jesus propõe um conjunto de valores, um conjunto de ideais que, de fato, é totalmente diferente do caminho desse mundo. Por isso que a conclusão do sermão ela é tão apropriada. Jesus, no início desse capítulo 7, vai falar sobre 2 caminhos, e agora termina sobre 2 edifícios. Qual é a estrada que nós vamos tomar para essa viagem chamada vida cristã? Sobre quais alicerces nós vamos construir as nossas vidas? Os versos 28 e 29 desse texto 7 de Mateus diz que as multidões ficavam atônitas, as multidões ficavam espantadas, porque eles as ensinavam com autoridade, não como os mestres da lei. Será que Jesus tem na sua palavra autoridade de fato para dirigir a sua vida? Vimos que a diferença das 2 casas estava nos alicerces. Onde estão os alicerces? Qual é a sua base de valores? Qual é a base de princípios que está regendo a sua vida? É possível você mudar as bases da sua vida. É possível você viver a sua vida para a glória de Deus. Nós não estamos falando de perfeição, nós estamos falando de progresso. Cristo é a base, é a fundação necessária que devemos construir as nossas vidas. Não adianta simplesmente eu e você termos algum desejo de ir para o céu. Não adianta a gente ter boas expectativas quanto às nossas vidas. Deus está dizendo que nós vamos permanecer no dia mau se as nossas vidas estiverem fundamentadas na sua verdade. Olhando para essas 2 casas, qual é a história que se assemelha a você? Qual é o final que se parece com você? De qual grupo você faz parte? Aquele que ouve e pratica? Ou aquele que de fato apenas ouve? O que Jesus faz aqui, e eu também quero convidar você para que avaliemos as nossas vidas, saber onde estamos fundamentados, se de fato estamos construindo a nossa vida sobre a rocha, sobre Cristo. E eu espero que você leve em conta essas palavras de Jesus, porque elas são muito importantes para nós. Para que, se talvez não é essa a sua verdade, não é essa a realidade para você, a partir de hoje você se anime. Se você já tem um compromisso com Cristo, você participará da ceia, pode demonstrar o seu compromisso, e você confirmará a sua aliança com Cristo. E espera-se que você esteja
fundamentando então a sua vida sobre os princípios de Cristo. Não sobre o que a cultura diz, nem a nossa sociedade, mas o que Cristo diz. Amém? Vamos orar. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, e queremos agradecer pela Sua palavra, agradecer porque sabemos que o Senhor é fiel em nos guardar, saber, ó Pai, que podemos confiar no que o Senhor diz, podemos confiar na Sua salvação, no Seu perdão, podemos confiar no Seu resgate, podemos confiar, ó Pai, que encontraremos perdão no Senhor. Nós não podemos estar isentos, ó Pai, da nossa responsabilidade sobre aquilo que devemos fazer, apoiando as nossas vidas sobre a rocha que é o Senhor, que jamais vamos encontrar relevância fora de Ti, ó Pai. Prepara o nosso coração para celebrarmos essa ceia. Nós nos examinamos, ó Pai, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pedimos, ó Pai, que o Senhor trabalhe no nosso coração para que possamos diminuir a distância entre aquilo que ouvimos, entre aquilo que fazemos, entre aquilo que sabemos e de fato aquilo que fazemos, ó Pai. Nos ajude nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus.